dia, tudo bem? Bom, estou aqui para que a gente faça a correção de vocativo, tá? Nós falamos sobre ele na semana passada. Um exercício bem curtinho. Nesse primeiro vídeo eu vou gravar somente a correção, então ele vai ser bem curto. E no próximo vídeo eu vou gravar a aula 1 de pontuação, tá? Eu dividi a aula em pontuação 1 e 2. Não, perdão. Eu coloquei tudo no vídeo de pontuação, tá? E a gente vai ver todas, na verdade, hoje. Mas vai ser só no próximo vídeo, tranquilo? Identifique o vocativo nas orações abaixo. Fala sério, pai. Qual é o vocativo aí? Pai. Tenha esperanças, meu amigo. Não desista agora. Qual é o vocativo aí? Meu amigo. Mãe, posso ir à casa da Luísa? Então, qual é o vocativo aí? Mãe. E pra gente fechar, Pedro, por favor, traga-me os documentos. Qual é o vocativo que nós temos aí? Pedro. Ok? Então, esses aí são os exercícios que eu havia passado e a correção de cada um deles, ok? Bom, vou fazer o seguinte, eu vou gravar a primeira parte da pontuação, se der tudo num vídeo, eu gravo tudo num só, tá? Mas vamos lá, gente. Sobre pontuação, vamos falar sobre isso. Pontuação. Para reproduzir na língua escrita os inumeráveis recursos da fala, contamos com uma série de sinais gráficos denominados sinais de pontuação. São eles, ponto final, né? O ponto final, gente, a gente fez uma declaração, por exemplo, se eu digo a vocês, a menina está doente, estou transmitindo uma informação, estou transmitindo uma declaração, estou fazendo uma declaração, e a gente utiliza o ponto final para marcar isso, tá? Então, o sinal é o sinal de pontuação utilizado para marcar o final de frases declarativas e é o sinal que indica a maior pausa, tá? Então, no primeiro exemplo que nós temos aí é anoitecia. Forneci a minha informação, pausei dentro daquilo que eu queria dizer. Então, anoitecia, ponto final. Fechei aquilo que eu queria falar. E no exemplo 2, nós temos refiz as contas e não descobri onde errei. Então, eu forneci duas informações, né? De que eu refiz as contas, mas apesar de eu ter feito isso, eu não consegui descobrir onde eu errei. Fiz essa declaração, ponto final, para fechar aquele assunto. Tranquilo? Então, o ponto final é sempre utilizado nessa finalidade. A gente emite uma declaração, a gente emite uma informação e fecha ela com ponto final, ok? Com o intuito de informar, de declarar alguma coisa, ok? Ponto de interrogação. Ponto de interrogação é aquele que a gente já conhece, né? Nosso velho conhecido. Ele é usado para marcar o final de frases interrogativas, mas ele nunca é utilizado para interrogativas indiretas. Quando eu digo, aqui no primeiro exemplo nós temos, entendeu? Se eu fiz uma pergunta, o quê? De uma forma direta. Agora se eu digo, gostaria de saber se você entendeu. Gostaria de saber se você entendeu. O que foi que eu fiz? Você continua querendo saber alguma coisa, o quê? Se você entendeu, mas eu não faço essa pergunta de uma forma direta. Em vez de eu perguntar, você entendeu? Né, que é uma pergunta que está sendo feita de forma direta, eu digo, gostaria de saber se você entendeu. Você ainda quer saber, mas você não pergunta isso de uma forma direta. Então, na interrogativa indireta, que é o nome que recebe esse tipo de estrutura, a gente fecha ela com ponto final, tá? Gostaria de saber se você entendeu, um pontinho final pra gente não ter problema, ok? No exemplo 2 aí, será que vai chover? Ponto de interrogação. Você poderia falar, eu quero saber se vai chover. Opa, estou fazendo uma pergunta, mas de uma forma indireta. Então, na interrogativa indireta, a gente não usa ponto de interrogação. Apenas na interrogativa direta, que nada mais é do que uma pergunta, aquelas perguntas mais comuns. Entendeu? Você fez isso? Será que vai chover? Comprou o que precisava? Enfim, são interrogativas diretas, tá? Ponto de exclamação. É colocado após determinadas palavras ou frases para exprimir entusiasmo, alegria, dor, surpresa, espanto, ordem, entre outros. Para exprimir algumas das nossas emoções, algumas das nossas sensações. Então, se eu digo olá, então aí há um entusiasmo. Então, estou procurando transmitir esse entusiasmo através da minha escrita. Então, como eu faço isso? Eu utilizo o ponto de exclamação.
tá? Às vezes a gente utiliza vários para mostrar que a gente está muito entusiasmado ou muito espantado com alguma situação. Quando eu digo que susto e coloco vários ou uma só, eu estou exprimindo um espanto, ok? Então, para exprimir esse tipo de sensação, de emoção, a gente usa o ponto de exclamação. A vírgula. A vírgula ela é utilizada, entre outros casos, para separar expressões que marcam tempo, lugar e outras circunstâncias colocadas no início ou no meio da frase. Então, ela vai marcando, não é respirei, coloquei vírgula, não. Por exemplo, entre o sujeito e o predicado, a gente não utiliza. Entre o verbo e o nosso complemento, ou seja, o nosso objeto, direto, indireto, ou predicativo, por exemplo, a gente não utiliza vírgula para marcar. Por exemplo, João e Maria, vírgula, compraram doces. A gente não pode colocar vírgula entre compraram doces e João e Maria. Eu não posso, dentro dessa estrutura, fazer isso. Nem entre compraram e doces. Compraram, vírgula, doces. Eu não posso fazer isso. Então, eu não posso separar o sujeito do predicado, nem o verbo do meu complemento. Tranquilo? Mas vamos lá. A gente pode utilizar para separar expressões que marcam tempo, lugar, indicam, né, tempo, lugar, circunstâncias, enfim. No início ou no meio. Então, depois das 6 horas, vírgula, todo o comércio está de portas fechadas. Então, aí está indicando o quê? Tempo. Que tempo? Tempo de quê? 6 horas, tá? Que horas? 6 horas. No segundo exemplo, nada se fez, vírgula, naquele momento para que pudéssemos sair. Isso naquele momento indica uma circunstância. Então, a gente utiliza a vírgula para marcar essa circunstância. Então, depois de nada se fez, vírgula, naquele momento, vírgula, para que pudéssemos sair. O terceiro exemplo, neste local, vírgula, não é permitida a entrada de fumantes. Então, neste local, está falando de quê? De lugar. Neste local, vírgula, não é permitida a entrada de fumantes, ok? Bom, na letra B, separar uma enumeração, que é uma contagem, tá? Comprou doces, vírgula, frutas e verduras. Eu já tenho o E aí, então eu não utilizo vírgula, ok? Na letra C, separar o nome do lugar na indicação de dados. Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2020. Rio de Janeiro, vírgula, 16 de setembro de 2020. São Paulo, vírgula, tal. Nova York, vírgula, e assim sucessivamente. Então, para a gente separar um lugar na indicação de datas, nome do lugar, para separá-lo das datas, a gente usa vírgula. Separar termos intercalados. Os candidatos, vírgula, naquele dia, receberam a imprensa. Então, nós temos aí um termo intercalado. Ele vem no meio, né? Poderia falar naquele dia, vírgula, os candidatos receberam a imprensa. Então, termos intercalados, no caso de naquele dia, a gente usa entre vírgulas, tá? Separar expressões de caráter explicativo ou corretivo, como isto é, a saber, ou seja, ou melhor, tá? Então, são expressões que vêm entre vírgulas. A sua atitude, vírgula, isto é, o seu comportamento na aula merece elogios, tá? Então, quando a gente quer separar expressões de caráter explicativo ou corretivo, a gente usa vírgula. Isto é, a saber, ou melhor, ou seja,